Bom, então vamos fazer um exemplo agora de vistas ortográficas com, né, superfícies inclinadas, círculos, né? Então, esse desenho aqui, eu acho que a parte mais difícil dele seria modular ele, certo? Então, para a gente modular círculos, a gente sempre tem que pegar as extremidades, certo? Então, né, os pontos dos quadrantes. Então, até é bacana às vezes a gente fazer essa marcação aqui dos quadrantes para a gente ter uma visualização melhor do círculo, né? Então, a altura desse círculo aqui, ele vai começar aqui e vai terminar aqui, certo? Como ele é um círculo, necessariamente essa dimensão vai ser igual a essa, né? Só que, como a gente está numa vista isométrica, essa aqui é uma representação isométrica, a gente tem distorção, certo? Por isso também que neste desenho, nesta vista, o nosso círculo, ele está, digamos, achatado, certo? Ele parece uma elipse, né? Então, se vocês repararem, essa curvatura aqui é diferente dessa aqui, certo? Mas isso daqui é um círculo perfeito, né? Ele tem módulo aqui 6, então aqui também vai ter módulo 6, certo? Isso é uma distorção causada por esta vista. Então, para a gente modular, a gente puxa linhas de chamada, certo? E as linhas de chamada a gente sempre vai puxar, né, paralelas, né, a essas linhas do próprio desenho, né? Então, a gente vai sempre ter uma linha vertical, né, indicando a altura, esta linha aqui inclinada e depois esta linha aqui também inclinada, né, a 120 graus dessa aqui, certo? Então, a gente modula esse círculo aqui, ele vai ter 6 módulos, então a gente pode pegar como referência essa espessura aqui, certo? No caso seria essa aqui, chamar isso daqui de um módulo, certo? E aí modular o desenho todo. A gente vai chegar, né, num desenho que ele vai ter 8 módulos de largura, então vai ser 6 aqui do círculo, mais 2, certo? Então, aqui. E aí tem essa partezinha aqui inclinada, né, tipo, para trás, que a gente tem que pegar essa referência, puxar também uma linha de referência para a gente conseguir fazer essa modulação certinha. Depois a gente tem que modular essa altura aqui, certo? E essa altura aqui, ela vai ter 2 módulos, certo? Enquanto que esta espessura aqui vai ter um módulo, certo? Então aqui é o grande detalhezinho, né, dessa peça. E aí depois, agora desenhando as vistas, eu vou comentar de alguns detalhes que tem na representação dos círculos. Então a gente começa pela vista frontal, certo? Que seria essa, colocando os módulos aqui nos nossos quadrantes aqui das projeções. Então vão ser 8 por 6 por 2, certo? Então aqui a gente começa com os 8. Bom, então aqui a gente tem 8 por 6, certo? A gente pode marcar então agora os 6 módulos aqui para a gente fazer o quadrante para fazer esse círculo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente já pode puxar essa nossa referência aqui, certo? Então, olha só, aqui a gente vai ter inserido, né, esse nosso desenho, tá? Então, esse nosso círculo aqui. E aí, depois a gente vai ter um círculo dentro, certo? Que ele tem um módulo a menos aqui, um módulo menos aqui, então ele vai ter 4, certo? Mas a gente primeiro vai fazer esse mais de fora, que é mais... que ele já vai ajudar nós a fazer, né, o de dentro, certo? Então, vamos lá, ó. A gente começa aqui, sempre como esboço, certo? Então, e aí a gente vai ajustando.
Então, ó, aqui a gente tem o nosso círculo, certo? E aí agora, para traçar isso aqui, o que acontece? Olha só, ele tem 6 módulos e esse cara aqui acaba em 2 antes. Então a gente pode puxar essa referência do 2, certo? E, ó, ele vai tangenciar, certo? Então a gente vai vir aqui com esse cara e vai tangenciar. Basicamente é isso daqui que vai acontecer, certo? E aí depois, né, como ele recua um módulo, recuou um módulo, pronto, tá aqui, certo? Então essa que é basicamente a ideia, certo? E aí agora, o que falta para nós? Falta esse círculo de dentro. Então o que a gente faz? Ele tem um módulo a menos, né, esse círculo que fica dentro, né, esse vazado. Então a gente pega e faz a mesma coisa. A gente pega a caixinha, ó, com um módulo a menos, ó, e desenha ela aqui dentro, certo? Ó, um módulo a menos aqui também. Reparem que o desenho está ficando bem cheio de, né, marcas. Então, às vezes é interessante no meio do caminho, ó, para a gente não se perder, a gente apagar algumas dessas linhas de referência. Então, ó, essa aqui que é dessa parte aqui, eu vou apagar para a gente ficar com a parte que nos interessa mais visualizante. Ó. Maravilha. Ó, agora a gente tem que fazer um círculo aqui dentro destes 4 quadrantes. Na verdade, agora, como a gente tem um círculo de fora, a gente também pode, né, fazer ele usando o círculo de fora como referência, né, porque ele precisa ser paralelo. Então, a gente pode usar ele como referência também. Então, o princípio seria mais ou menos isso, certo? Ó, então, reparem que o desenho que ele está bem carregado de linhas auxiliares. Eu ainda não vou passar a linha definitiva, mas eu já vou dar uma apagadinha nessas linhas auxiliares para a gente ter uma ideia, né, de como ficou a nossa representação. Ó, basicamente, nós temos isso. Agora a gente pode escolher qual vista que a gente vai desenhar primeiro, porque as duas agora vão ser simples, tanto a superior quanto a lateral, no caso aqui, né, seria a lateral esquerda que a gente desenha na direita. Podemos começar por ela, deixa eu só fazer esses 2 módulos. Então, como é que vai acontecer essa vista lateral? Bom, aqui, essa parte aqui, ó, ele ocupa todos os 2 módulos. Então, a caixa dele, o contorno, vai ser mais ou menos isso. Certo? O que vai acontecer? Na parte de dentro, a gente vai ter esse cara aqui marcando em 2 módulos, que é esse cara aqui. Então, a gente vem aqui e faz essa representação aqui, que seria, deixa eu pegar, seria a representação desta superfície aqui, certo? E aí, o que acontece? Agora, a gente tem essa linha aqui, que ela vem até esse ponto, e esse ponto ele é um ponto meio desconhecido, certo? Certo? Então, a gente tem que pegar aqui o ponto onde acontece a tangência, certo? E aí passar, né, para cá. Então, é algo que a gente tem que usar a vista frontal como referência. Então, ficou mais ou menos nesse ponto. Então, a gente traça essa linha até aqui e essa linha aqui não existe, certo? Basicamente, é isso daqui que vai acontecer.
Tá pronto. Ó, o que que acontece? A gente tem, né, esse círculo interno, as marcas, né, tipo os pontos extremos dele, a gente tem que marcar com linhas. Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui, a gente precisa marcar com linhas, só que essas linhas estão escondidas. Então, a gente vai pegar a referência, certo? Que no caso aqui é bem no módulo, e a gente tem que fazer uma linha, né, tracejada. Aqui é a mesma coisa, uma linha tracejada. Então, esse é um detalhe, né, dos círculos que a gente precisa tomar cuidado. Então, esse ponto aqui, ele precisa ser marcado como uma linha tracejada, certo? Agora vamos para a vista superior. Então, a vista superior também ela vai ser bem simples. Então, ela vai ter dois módulos. Então, vamos marcar aqui os dois módulos. 1, 2. Aqui, então, vai ser o contorno dela, certo? A gente vai ter essa mesma questão aqui, certo? Então, a gente vai pegar esse ponto aqui, ó, de referência e vai traçar, certo? A referência. Então, essa linha aqui em um módulo, ela vai vir até aqui. Tá? Aqui, essa linha aqui, olha só, quando a gente olhar de cima, a gente vai ver essa superfície aqui. Certo? Essa superfície aqui. Quando a gente olhar de cima. O que que vai acontecer? Essa linha aqui, ela tá escondida, certo? Ela tá escondida aqui, ó, em um módulo, então ela vai ficar tracejada, certo? Outra coisa, esse nosso círculo, ó, ele tem dois módulos, aqui ele começa, certo? Então, essa parte aqui não vai existir, certo? E aí, agora sim, o nosso desenho está quase pronto. A única coisa que a gente tem que marcar é essa linha aqui, certo? Tracejada. E mais essa linha aqui, tracejada. Tá? E agora é só passar a linha definitiva, né, no desenho todo. Detalhes importantes ali que eu não comentei antes. Como esse círculo ele tem dois módulos, quando a gente fizer aqui na vista lateral, essa linha tracejada ela vai ser passante, certo? Referente a essa linha aqui e essa linha aqui, no caso, certo? Então, ela vai ser passante aqui, tá? Aqui na vista superior vai ser a mesma coisa, ela vai ser passante quando a gente olhar de cima, certo? Que seria em relação a essa linha e essa linha. E aqui a gente tem esta linha aqui, que ela é essa aqui, que ela é visível, certo? Né? Até esse ponto aqui. Depois, o que que acontece? A gente tem essa linha aqui, que ela é visível, tá? Mas ela continua até esse ponto aqui, certo? Então, essa linha de baixo aqui, ela continua até o fim do círculo, até esse ponto de encontro. Então, o que que acontece? A gente vai ter ela, a partir, né, de um determinado ponto, a gente vai ter ela escondida, certo? Então, a gente vai ter esse detalhe aqui, tá?